Dizem por aí que a vida sempre oferece uma chance de realizar grandes feitos. Mas é claro, isso nem sempre é verdade, né? No dia a dia, feitos grandiosos muitas vezes passam despercebidos. Mesmo assim, o ser humano precisa que suas conquistas sejam reconhecidas pelos outros. É uma forma de afirmar sua própria identidade. Talvez por isso tantas pessoas saiam em busca de lugares especiais onde possam realizar atos heróicos. Olá, pessoal! Um dos lugares mais especiais do planeta Terra é o topo do Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, com 8.848,86 metros de altitude. Hoje em dia, alcançar o cume dessa montanha virou uma espécie de teste de heroísmo, de resistência humana e de quanto alguém está disposto a pagar por isso. Por essa razão, muitos corpos de pessoas que realizaram sua última grande façanha em vida ainda permanecem lá, no Everest. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você está no Pipa e eu sou o Deluca. E agora, como sempre, vamos explicar tudo isso passo a passo. Zona da Morte. Um dos principais motivos pelos quais corpos são deixados nas encostas do Everest e até pessoas vivas deixam de ser resgatadas é um ambiente extremamente hostil. Não é à toa que as condições do Everest são frequentemente comparadas às do espaço sideral. Acima dos 8.000 metros de altitude, o corpo humano só recebe cerca de 1/3 do oxigênio necessário para manter o metabolismo funcionando normalmente, o que leva à temida hipóxia. A hemoglobina no sangue não consegue se oxigenar como deveria. Os níveis de saturação de oxigênio no sangue arterial despencam, e o resultado é uma falta de oxigênio progressiva nos tecidos do corpo inteiro. Isso compromete o funcionamento de órgãos vitais, como o cérebro, o coração e os músculos. Com isso, surgem sintomas como confusão mental, perda de coordenação motora, falta de ar, e no final, a pessoa pode simplesmente perder a consciência por completo. E muitas vezes, esse estado leva inevitavelmente à morte. Nessa situação, pouco importa se o alpinista está tentando escalar desesperadamente ou apenas deitado num saco de dormir tentando descansar. Com poucas horas de diferença, todos acabam sofrendo com os efeitos da hipóxia da mesma forma. Existem duas formas principais de atenuar a hipóxia. A primeira é usar cilindros de oxigênio. A segunda é passar o menor tempo possível na chamada zona da morte. De modo geral, quanto mais cilindros de oxigênio, melhor. Normalmente, quem se prepara com cuidado para atacar o cume a partir do acampamento 4, a cerca de 7.000 metros de altitude, leva pelo menos 4 cilindros, cada um pesando por volta de 5 quilos. Só ali já são mais de 20 quilos de oxigênio, mas ainda é preciso carregar saco de dormir, machado de gelo, cordas, barraca, comida, água. Ou seja, dividir o oxigênio com alguém que está à beira da morte pode, na prática, significar arriscar a própria vida. Para reduzir o tempo de permanência na zona da morte, o único jeito é planejar tudo com extrema precisão e ainda contar com uma boa dose de sorte. Atualmente, a maioria dos alpinistas que consegue chegar ao topo do Everest parte do acampamento base entre 10 da noite e 2 da manhã. Eles enfrentam a maior parte da subida no escuro, iluminados apenas pelo brilho das estrelas e pelas lanternas presas à cabeça, chegando ao cume por volta do meio-dia. Mesmo no topo, não dá para relaxar. Em no máximo 15 a 30 minutos, é preciso tirar fotos e já começar a descida. O ideal é que a descida termine até às 18 horas. Se tudo correr bem, toda a escalada, incluindo o tempo na zona da morte, deve levar menos de 20 horas. Mas é claro que a expedição completa leva muito mais tempo. Afinal, sem o período adequado de aclimatação, a pessoa pode desenvolver mal de altitude acima dos 5.000 metros, o que não só impede a subida, como também pode ser até fatal. Por isso, antes da escalada, os alpinistas passam por um processo de aclimatação que normalmente dura mais de 3 semanas. Durante esse tempo, eles ficam no acampamento base a 5.400 metros e sobem até altitudes de 6.400, 7.300 e 8.000 metros para testar a adaptação do corpo. Só depois disso é que seguem para o trecho final rumo ao topo, partindo do acampamento 3 a cerca de 7.300 metros ou do acampamento 4 a 8.000 metros.
E mesmo esse período de preparação, que dura semanas, pode se estender por meses, ou até levar à necessidade de adiar tudo para o ano seguinte. Isso geralmente acontece por causa de mudanças nas condições climáticas. A maior parte das expedições ao Everest acontece entre março e maio, a chamada alta temporada. Mas mesmo nessa época ideal, a temperatura no acampamento base não passa de menos 15 graus Celsius, e no cume ela pode chegar a menos 26 graus Celsius em dias calmos, ou despencar para menos 45 graus Celsius quando há tempestades. Somando a isso as encostas íngremes, as gretas ocultas nas geleiras e as avalanches capazes de arrastar pessoas e barracas, até mesmo os desertos de Marte parecem resorts comparados com o Everest. A comercialização da escalada no Everest. Quando se fala sobre a dificuldade de resgatar pessoas à beira da morte nas encostas do Everest, o fator econômico pesa tanto quanto o terror físico vivido na zona da morte. A verdade é que escalar o Everest custa uma fortuna. O valor total da escalada pode variar de 30 mil a 150 mil dólares por pessoa. Só a taxa de entrada cobrada pelo governo do Nepal vai de 3.750 a 11 mil dólares. Aliás, há rumores de que a partir de setembro de 2025, o valor máximo dessa taxa será reajustado para 15 mil dólares. Para o Nepal, o Everest e as outras montanhas acima de 8 mil metros são fontes de renda praticamente inesgotáveis. A razão para essa variação tão grande nas taxas é bem simples. Os valores mais altos são cobrados na alta temporada da primavera, enquanto no inverno e durante a época das monções, os preços caem bastante. No inverno, 8 em cada 10 escaladas acabam em morte. Mas isso não parece ser um problema. Afinal, a licença para morrer nas geleiras do Everest sai por 1/4 do preço. Pessoal, me desculpe, mas isso aqui não é uma opinião, é apenas uma questão de negócios. Pois é, essa é a realidade. Para alguns, escalar a montanha mais alta da Terra é um símbolo de coragem e um ato heróico. Para as empresas que organizam as expedições, é só um negócio lucrativo. Nesse mercado, o preço depende do nível do serviço oferecido. Um pacote completo com guia e fornecimento de oxigênio custa cerca de 46 mil dólares por pessoa. Já um pacote VIP com 2 guias e 12 cilindros de oxigênio sai por volta de 56 mil. Mas esses são os preços mais baixos, e nesses casos, boa parte da escalação fica por conta do próprio alpinista. Se a pessoa optar por pacotes especiais oferecidos por grandes empresas de expedição, como Everest Plus Lotse ou Subida Rápida, o valor pode chegar a 150 mil dólares. O resgate dos sobreviventes vem em primeiro lugar. No fim das contas, para salvar uma pessoa à beira da morte, na zona da morte, seria preciso colocar a própria vida em risco e até desistir do sonho de alcançar o cume do Everest. Sem contar que muitos passaram anos se preparando para a expedição e talvez não tenham mais saúde nem recursos para tentar de novo no futuro. Não é de se estranhar que tanta gente pense em quanto dinheiro investiu para tentar realizar esse sonho. Para alguns, aquilo era simplesmente o maior objetivo de toda a sua vida. Além disso, remover um corpo da montanha, mesmo que fosse possível, exigiria um esforço físico gigantesco e um custo financeiro altíssimo. Por isso, nos últimos anos, muitas mortes no Everest aconteceram porque alpinistas foram deixados para trás nas encostas congeladas da montanha. E embora nem sempre seja assim, os corpos desses alpinistas infelizes costumam permanecer por anos ou até décadas presos no gelo, parcialmente cobertos pela neve. Já os que tiveram mais sorte seguem firmes na escalada, passando ao lado dos mortos, determinados a alcançar o ponto mais alto do planeta, aquele que brilha como uma estrela guia. Desde a década de 1960, mais de 300 pessoas perderam a vida tentando escalar o Everest. Para muitas delas, o local de descanso eterno acabou sendo justamente as rochosas encostas da montanha que tentavam conquistar. As estatísticas dizem que a taxa de mortalidade no Everest é de apenas alguns poucos %, o que pode até soar reconfortante. Esse número, por exemplo, é bem mais baixo do que o da segunda montanha mais alta do mundo, o K2. O K2 tem apenas 238 metros a menos que o Everest, mas ali cerca de 1 em cada 4 alpinistas morre durante a escalada.
Ainda assim, a quantidade de pessoas que tentam chegar ao topo do Everest é muito maior do que as que se arriscam no K2. Mesmo desconsiderando as tentativas repetidas, o número total de investidas ao cume do mundo já passou de 11 mil. E esse número de alpinistas que atingem o cume do Everest continua crescendo a cada ano. Em maio de 1996, por exemplo, 67 pessoas chegaram ao topo. Já em 23 de maio de 2019, só nesse único dia, 354 pessoas atingiram o cume. Escritores costumam colocar seus personagens em situações extremas para tornar a história mais intensa e envolvente. No Everest, é a própria natureza que faz isso. E como prova das tragédias que se repetem por ali, os corpos dos alpinistas mortos continuam empilhados ao longo da trilha até o cume. Em certos casos, esses corpos acabam servindo de referência para novas gerações de alpinistas, uma verdadeira ironia da vida. Um dos casos mais mencionados nos relatos sobre o Everest é o de Tekze Gampai, um alpinista indiano que morreu em 96 e ficou conhecido por suas botas verdes. Seu corpo está há quase 30 anos deitado perto de uma das rochas mais famosas do Everest. Para retirá-lo, outros alpinistas teriam que se desviar da trilha principal. Em outras palavras, estariam abrindo mão de alcançar o cume e colocando a própria vida em risco para resgatar alguém que já estava morto. Mas, em teoria, ainda havia uma chance de salvar a vida do homem das botas verdes e também a dos seus 2 companheiros de escalada. Eles passaram a noite na zona da morte sem barraca, sem comida e sem oxigênio, e todos morreram na descida após deixar o cume. No entanto, na manhã seguinte, quando outra equipe subia em direção ao topo e passou ao lado deles, eles ainda estavam vivos. Mais tarde, os alpinistas que não os resgataram tentaram se justificar, dizendo que estavam exaustos e que estavam prestes a alcançar o objetivo da expedição. Não menos dramática é a história de Frances Arsentiev. Ela foi a primeira mulher americana a chegar ao topo do Everest sem usar cilindros de oxigênio. Seu corpo ficou por 9 anos à beira da rota que leva ao cume, e os alpinistas a chamavam de Bela Adormecida. Assim como os alpinistas indianos, Frances morreu em 24 de maio de 1998, durante a descida após alcançar o topo. Aliás, as estatísticas mostram que a maior parte das mortes ocorre justamente nesse trecho da rota. Ou seja, as tragédias acontecem quando os alpinistas já gastaram suas últimas forças para chegar ao cume. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. Exausta, Frances ficou para trás, enquanto seu marido, Sergei Arsentiev, conseguiu voltar sozinho ao acampamento base. Então ele pegou cilindros de oxigênio e subiu às pressas para tentar encontrá-la. No caminho, ele encontrou alpinistas do Uzbequistão, que lhe contaram que haviam passado perto de sua esposa e tentado ajudá-la. Depois disso, ninguém voltou a ver Sergei com vida. Seu corpo foi encontrado 1 ano depois, misturado a fragmentos de cilindros de oxigênio. A forma exata como Frances morreu nunca foi totalmente esclarecida. Sabe-se apenas que pouco antes dela morrer, os alpinistas Ian Woodall e Cat O'Dowd tentaram resgatá-la. Pelo menos eles afirmaram que passaram algumas horas com Frances e fizeram o possível para ajudá-la. A única coisa que se sabe com certeza é que em 2007, Woodall organizou uma expedição especial para fazer uma espécie de funeral simbólico para Frances. Ele próprio envolveu o corpo da Bela Adormecida com a bandeira dos Estados Unidos e o levou para uma parte mais baixa da encosta, onde não pudesse mais ser visto da rota de escalada. Casos de alpinistas resgatados com vida são extremamente raros, mas talvez um dia a gente fale sobre isso. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar sua avaliação e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.